Trabalho realizado a respeito de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, ou rochas estratificadas, são dos tipos de rochas que existem aí, né, na natureza. Elas são formadas por partículas sedimentares e de material orgânico que foram compactadas ao longo do tempo. Então, sendo assim, por esse motivo que tem esse nome, né, rochas sedimentares, pois se formou ao longo de um bom período de tempo, né, por um processo físico, químico e biológico. Elas são constituídas por outros tipos de rochas, que com o passar do tempo foram sendo constituídas pelo processo de erosão, pela ação do vento, da chuva, do gelo, né, das geleiras, dos mares, rios, dentre outros, como a gente vai ver. Então, como é originário de outras rochas, então esses processos de erosão, como por exemplo a ação do vento, levaram essas rochas para outros lugares, até que se sedimentou e ao longo do tempo formou então as rochas sedimentares. Então é possível até mesmo a gente encontrar fósseis de animais ou de restos orgânicos nessas rochas sedimentares, nesse grupo de rochas que a gente está estudando. Então as rochas sedimentares elas são classificadas de acordo com alguns grupos, classificadas de modo que apresente então como ela se formou. Então tem as rochas clásticas, tem as rochas químicas, as biológicas e as orgânicas. Então, para começar, a gente começa então falando das rochas sedimentares clásticas, que aí é que abrange a maior parte, né, das rochas sedimentares. Então, cerca de 70% das rochas sedimentares são clásticas. As rochas clásticas, então, elas são formadas de fragmentos de rochas pré-existentes, chamada de claustos. E para tal, esses fragmentos têm origem a partir da remoção das partículas de uma área fonte, né, com subsequente transporte e deposição. Então, como eu disse, né, tem uma rocha lá já pré-existente e é feita uma remoção de agentes naturais aí, feita uma remoção de partículas dessas rochas que são transportadas e depositadas em certos lugares. Então, esse transporte são de lugares mais altos para os mais baixos, né? Pela ação da gravidade, de rios, de geleiras, etc., né? ou até mesmo dos ventos. Então, como exemplo aí de rochas clásticas, né? Temos os conglomerados, né? Como o nome diz aí, é um conglomerado de rochas ali, de pedras, né? A gente pode ver mais para frente algumas fotos. O arenito, silitos e os argilitos são exemplos de rochas sedimentares clásticas. As rochas químicas são formadas a partir de sedimentos que se formam a partir da decomposição de outras rochas já pré-existentes. Geralmente, ocorre a saturação da água pelos minerais e sedimentos, e quase sempre as rochas sedimentares químicas são formadas por um único mineral e formam cristais, como a calcita e a dolomita. As rochas sedimentares biológicas ou orgânicas são formadas por restos de animais ou vegetais mortos que vão se acumulando em alguns locais e, através da grande pressão e temperatura, dão origem a rochas e minerais como calcário, carvão mineral ou petróleo. Ambientes sedimentares. São ambientes onde os sedimentos se acumulam em bacias sedimentares continentais e oceânicas. Cada ambiente tem características físicas, químicas e biológicas próprias. Por exemplo, cascalho, areia e argila pode vir de um ambiente fluvial, transportados pelos rios. Na imagem podemos ver alguns ambientes continentais, como fluvial, eólica e glacial. São agentes de transporte, respectivamente, rios, vento e gelo. Já na marítima, alguns ambientes são plataforma continental, margem continental e mar profundo, sendo ondas, marés e correntes oceânicas seus agentes de transporte. Importâncias das rochas sedimentares.
As rochas sedimentares representam elementos importantes para as pesquisas. São relevantes para os estudos da variação ambiental e dos aspectos geológicos que formam a estrutura terrestre. Além disso, as rochas sedimentares apresentam grande importância econômica, já que são utilizadas nas construções e como fontes de energia, por exemplo, o carvão mineral. Job Charnock foi o fundador de Calcutá, na Índia, e o Charnokito, a rocha Charnokita, foi descoberta no túmulo dele. A rocha anortósito, ela é extremamente abundante na Lua e na Terra ela é muito rara. O varvito é uma rocha formada em lagos glaciais e eles são planos e paralelos. Cada uma dessas lâminas, cada par dessas lâminas correspondem à deposição de sedimentos de um ano, sendo que a parte clara ela é depositada no verão e a escura sempre no inverno. O sedimento formado por fragmento com mais de 256 milímetros chama-se matacão. E a palavra significa exatamente o que sugere, mata-cão. É uma pedra de um tamanho suficiente para matar um cão. Bom, então depois que a gente viu a importância das rochas sedimentares, a gente pode encontrar alguns exemplos, até mesmo aqui no Brasil, dessas rochas, né? Então, na sua maior parte, né, como eu disse ali, 75% são de rochas clásticas, né? Então temos aí o Morro de Vila Velha, né, considerado, no caso dessa foto aí, tem o nome de cálice em arenito, né, pelo formato ali dela. Temos também na Bahia a Chapada da Diamantina, né? Como a gente pode ver ali, a gente consegue destacar em camadas ali, né, que realmente foi sedimentando ao longo do tempo e conforme ficou depositada por um longo tempo, período de tempo, acabou formando então essa chapada, essas rochas, né? A gente tem também o Buraco do Padre em Ponta Grossa, de arenito, né? E até mesmo a gente consegue ver que a formação delas ali, como eu disse, formada por rios, então sempre algo levou os sedimentos ali, que ao passar do tempo foi depositando e formou as rochas, né? E temos também outros lugares, né? O Grand Canyon, no Arizona. E para finalizar, nós apresentamos o trabalho sobre rochas sedimentares e o próximo grupo vai apresentar sobre rochas metamórficas. Muito obrigada.